Olá pessoas, tudo bem? Bom, nesse PET 7, né, na semana 1, nós vamos começar falando aqui sobre o uso e ocupação da terra no Brasil, tá? Desigualdades e permanências. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: o Brasil, né, ele tem uma história de ocupação de terra muito desigual. Por quê? Porque já começou desigual. Primeiramente, a gente tem que entender na história que a ocupação de terra no Brasil ela foi feita de maneira violenta, né? Então já existiam pessoas aqui, já existia uma população antes dos colonizadores e que de uma forma de conquista e etc., de dominação, eles foram expulsos de suas terras ou exterminados de suas terras, né? E essas terras acabaram sendo doados para que houvesse algum tipo de colônia, algum tipo de produção aqui, né, para algumas famílias em Portugal e etc. Tá? Então esse foi o principal, é, o princípio da dominação da divisão territorial no Brasil. Tá? Nesse sentido, essa propriedade acabou levando a um tipo de divisão territorial um pouco, como é que eu vou falar, um pouco desigual. É por isso que no Brasil, né, por exemplo, na hora que você vai ver determinados tipos de, de extensão de propriedade de terra, existem propriedades de terra no Brasil que são gigantescas, que pertencem a determinadas famílias, a algumas famílias somente. E muitas dessas propriedades não são utilizadas para a produção, são utilizadas pura e simplesmente para renda fundiária. O que é renda fundiária? Renda fundiária é a possibilidade de você conseguir empréstimos ou conseguir algum tipo de benefício com aquela terra. Né? Então a terra acaba sendo improdutiva. Então muita gente discute isso, questiona, fala assim, bom, não seria interessante você, né, pegar esses latifúndios, né, ou seja, latifúndios, seja grandes propriedades, não é? Aqui no Sudeste é muito raro ter latifúndio. Por quê? Porque no Sudeste, como a colonização ela não aconteceu de maneira muito efetiva aqui no Sudeste, no Sul, você tem bem mais minifúndios do que latifúndios. Latifúndios acontecem no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste. Ali você tem, em alguns estados do Nordeste somente. Tá? Ali você tem alguns estados que você tem muitos latifúndios. Tá? Então, às vezes você vê muita gente questionando essa questão, né, quando se discute reforma agrária, gente do Sudeste brava, etc. Mas não, o Sudeste não tem que ficar bravo, porque o Sudeste não vai ser atingido por isso, porque aqui não tem latifúndio, aqui quase não tem terra improdutiva, porque não tem como ter terra improdutiva aqui, porque aqui é quase tudo ocupado, né? Bem o povoamento no Sudeste e no Sul é muito, né? Então, nesse sentido, aqui não seria muito perigoso acontecer uma coisa dessa, tá bom? Esse seria o conteúdo da semana 1. Muito obrigado.